gostaria de que fizesse parte aqui da mesa, então, o senhor João Tomás do Amaral, os seus acompanhantes, a Cristiane Carbone, por favor, também venham para cá. Bom, então agradecer o convite formulado pelo Ademir Médici para que nós pudéssemos estar aqui nesse terceiro encontro dos memorialistas do ABC, né? E o Instituto Histórico se sente bastante honrado em poder estar participando, e quando eu escrevi para o Ademir, falei, olha, o que nós poderemos contribuir para que nós possamos agregar alguns elementos às discussões de vocês. E fiquei muito contente de saber que esse já é o terceiro, né? A professora Cristiane Carbone é vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O professor Aristides está na diretoria e o doutor Fábio Siqueira está na diretoria fiscal. Então, e o Ademir, que é membro também do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Então, o Ademir propôs que nós falássemos um pouquinho, talvez rapidamente, a respeito da história do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem o Instituto, quem já esteve, quem conhece o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, né? 2, 1, já? 3, 4, 5, 6, uns 6 assim, quase 10 aqui. Bom, o Instituto Histórico e Geográfico, para quem não sabe, é uma instituição, é a primeira instituição cívico-cultural da cidade de São Paulo, criada em 1º de novembro de 1894. Né? A cidade vinha numa efervescência bastante significativa, e a elite, vamos dizer assim, a elite intelectual da cidade, vamos dizer assim, tendo ali como um grande ponto de apoio a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ali tinha uma efervescência bastante forte pelo ponto de vista político, econômico, social, entretenimento. E o Instituto é criado em 1º de novembro numa reunião ao meio-dia dentro da Faculdade de Direito, uma autorização do diretor na época, né? O então diretor Barão de Ramalho. E o Instituto é criado com ilustres personalidades. Eu acho que vale a pena destacar os 3 grandes idealizadores, que Antônio Toledo Pizzi Almeida, que é o engenheiro paulista, o médico cearense Domingos Jaguaribe e um advogado franco brasileiro, o Estevão Burru. Eles convocam essa reunião por intermédio do Estadão, e aí então tem uma quantidade bastante significativa de pessoas que vão afluir para esta reunião, e o Instituto é criado. Ele perambula em termos de reuniões periódicas por algumas propriedades ali do centro histórico da cidade, e depois, em 1904, é adquirido um terreno na chamada Rua da Princesa, hoje é a Benjamin Constant. É feito um projeto, um sobrado, cujo engenheiro é o Teodoro Sampaio. Esse sobrado é concluído em 1909, inaugurado em 25 de janeiro de 1909, e vai até os anos 42, 43, quando a rua é alargada, há uma modificação na fachada. Depois, esse sobrado vai até 1952 para 53, é demolido e é construído o atual prédio onde nós estamos. O número variou em função do crescimento da cidade, da movimentação das propriedades, e hoje nós estamos na Benjamin Constant 158, ou seja, o Instituto está nesse terreno há 120 anos. Né? Agora, em 1º de novembro, o Instituto completa 130. E é importante entender que nós tivemos ali fundadores importantíssimos, né? Teodoro Sampaio, citar alguns, a lista é grande: Teodoro Sampaio, Pedro Augusto Gomes Cardim, né? E a lista é uma lista bastante significativa, e cuja maioria são nomes de rua na cidade de São Paulo, e também de monumentos. Eu acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre a questão que envolvia algumas personalidades que foram se agregando ao Instituto. Teodoro Sampaio, que colaborou com os primeiros currículos da então Escola Politécnica de São Paulo, junto com Ramos de Azevedo.
que, não sei se vocês sabem, a Politécnica, a legislação é de 1893, porém, a primeira aula acontece em 1894, em fevereiro de 1894. Ramos de Azevedo, acho que é um velho conhecido, né, todos os historiadores e as pessoas que moram na cidade de São Paulo. Acho que vale destacar uma outra grande personalidade do Instituto, que foi membro do Instituto, honorário em 1903, Santos Dumont. Ele não tinha voado em Paris, ele foi eleito membro honorário por ter descoberto a dirigibilidade dos balões. Rui Barbosa também foi um membro do Instituto. E uma coisa talvez curiosa que nós levantamos recentemente é que o Instituto ele nasce logo depois da República, tá certo? A República em 1889, em 1894 o Instituto é criado. E aí eu fiz uma relação de governadores republicanos. E aí eu pedi ajuda para o Fábio, um dia lá pela manhã. Falei, ó, senta aqui na minha frente e vamos tentar verificar quais os governadores têm algum tipo de vínculo com o Instituto Histórico. Aí nós descobrimos uma marca importante que dos governadores republicanos, 24 governadores foram membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O mais recente, o professor Cláudio Lembo, né? E muitos desses governadores foram membros do Instituto antes mesmo deles terem uma carreira política ativa. Um outro dado curioso relativo a essas questões que envolvem os governadores de São Paulo, tem um governador bastante significativo para a cidade e para o Instituto, que é o Altino Arantes, né, que foi o primeiro presidente do Banco Estado de São Paulo, super ativo. E tem uma curiosidade, ele foi governador de São Paulo e, simultaneamente com o governo de São Paulo, ele acumulou 2 cargos de presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Outro dado curioso é que, na medida em que ele não podia presidir as reuniões do Instituto Histórico, quem o substituía era o Dom Duarte Leopoldo de Silva, primeiro arcebispo de São Paulo, que em 1919 ocupou o cargo de primeiro vice-presidente do Instituto. Quem o substituía também foi o coronel Pedro Dias Campos, e o coronel Pedro Dias Campos é uma personalidade importante tanto na Revolução de 1924 quanto na Revolução de 1932. Ele foi primeiro secretário, e ele, então, em 24, participou ativamente da Revolução do lado legalista, e em 32 ele atuou do lado dos paulistas, com referência à questão que envolvia ao já nominado aqui Getúlio Vargas, né? A ditadura do Getúlio Vargas. Então, tanto é que em 32, o coronel Pedro Dias Campos, ele pede afastamento do Instituto para ir poder combater na Revolução de 32. Então, são dados importantes, curiosos, para que a gente possa entender a importância do Instituto Histórico e Geográfico no âmbito da cidade, como também no âmbito do Estado, né? No que tange a questão dessa centralidade do Instituto para a cidade e para o Estado, é importante entender que os membros da época, né, tanto de caráter individual quanto de caráter coletivo, partiram dali a criação de outras instituições, né? Outras instituições. Era um momento efervescente para a criação de instituições que vinham intervir na vida da cidade. Em 1895, em março de 1895, é criado a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, onde o grande líder desse movimento foi Luiz Pereira Barreto, que também era membro do Instituto. Não fundador, ele ingressa depois, mas ele vai fundar a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que hoje é a Academia Paulista de Medicina, né? Outra também criação que é ali bem próxima é que a Associação Comercial de São Paulo nasce 37 dias depois do Instituto, 7 de dezembro de 1894, e com certeza com membros comuns, alguns membros comuns. E nós temos aí como membros comuns, depois ao longo da trajetória das duas instituições, alguns presidentes da Associação Comercial também foram membros do Instituto. Citando um membro importante da Associação Comercial e do Instituto, o José Carlos de Macedo Soares,
foi presidente da Associação Comercial em 1924, quando da Revolução de 24, mas ele ingressou como membro do Instituto a partir até da participação da família na fundação. O pai dele já era membro fundador. E ele, então, ingressa no Instituto em 1907, mais ou menos. Então, antes dele ser ativo na Associação Comercial, ele já era um membro. Uma curiosidade que nós descobrimos, olhando outras informações, é que José Carlos de Macedo Soares nasce na própria rua Benjamin Constant, na época em que ela se chamava Rua da Princesa. Outras instituições que surgiram dali, a própria... o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo surge com alguns membros do Instituto, destacando aí a participação do Pedro Augusto Gomes Cardim, que não só cria o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, mas como também, em 1925, vai criar a Academia de Belas Artes de São Paulo, junto com outros membros, por exemplo, como Benedito Calixto, Teodoro Braga e outros tantos, e que hoje é o Centro Universitário Belas Artes, que o ano que vem completará 100 anos. Cabe lembrar também que alguns membros do Instituto, em 1909, vão criar a Academia Paulista de Letras, dentre eles também está o Pedro Augusto Gomes Cardim, e acho que cabe destacar também a questão que envolve a criação do Rotary Club de São Paulo, em 1924, onde dos 12 membros fundantes do Rotary Club de São Paulo, 2 eram membros do Instituto. O José Carlos de Macedo Soares e o professor Vitor da Silva Freire, que é o primeiro lente que vem de Portugal para lecionar na Escola Politécnica. Então, dos 12 membros, 2 eram membros do Instituto. E também, talvez, destacar a participação de vários membros na própria criação da Universidade de São Paulo em 34, após a Revolução de 32. E como nós estamos falando de História e Geografia, vamos destacar que alguns membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo vão para então, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, integrar o corpo de professores do curso de História e Geografia. Lembrando que até então, as questões de pesquisa histórica e geográfica eram desenvolvidas apenas no Instituto Histórico, como em tantos outros. Eu acho que vale a pena também conversar um pouquinho como é que surge a questão dos institutos históricos. Surge, né, dentro do Império. O primeiro é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de 1838. Então, são criados, dentro do Segundo Reinado, 4, Pernambuco, Alagoas, Ceará, e depois, em 1894, são criados 2. O primeiro, em maio, na Bahia, 13 de maio de 1894, é criado da Bahia, e em 1º de novembro, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. E daí, num levantamento que eu fiz aí recentemente, todos os estados do Brasil têm um Instituto Histórico e Geográfico. O mais recente criado é do Distrito Federal, e também, em Tocantins, não tem um Instituto Histórico, mas tem um Museu Histórico. Então, e 2 estados não têm hoje instituto, que é Amapá e Roraima. Esses não têm Instituto Histórico. Então, hoje o Brasil tem 24 institutos históricos aí, cada um tem o seu. E vale a pena conversar a respeito da importância dessas instituições, como vocês estão se organizando, né, para esse levantamento histórico. Quanto mais distante do fato nós estamos, pior é fazer essa costura para poder realmente ter algo muito mais próximo da realidade, né? Então, isso realmente, quanto mais cedo se fizer, procurando fazer o levantamento, o depoimento histórico, o depoimento escrito, né? Falamos dos jornais. Muitas coisas hoje nós estamos levantando a partir de documentação que está registrada no Instituto e também em alguns jornais da época, né? Lembrando que temos 130 anos de histórias registrados, com pessoas, na verdade, desenvolvendo trabalhos importantíssimos para a cidade. Eu acho que, se falar de alguns eventos marcantes em que o Instituto
esteve presente, já citei aqui a Revolução de 24, o Instituto esteve fortemente presente, tanto de maneira individual quanto de maneira institucional. 32 também é outro ponto extremamente importante, tanto é que algumas instituições tinham como ponto de apoio o Instituto. Nós levantamos documentos lá relativos a 24 e a 32, onde, por exemplo, o Instituto dos Advogados do Brasil, de São Paulo, que foi criado em 1874, junto com o Instituto de Engenharia, encaminha um ofício para o então presidente da época para que fizesse um ofício para intervir nas questões de caráter político da cidade. Então, são dois eventos importantíssimos. Eu quero destacar aqui, em 1954, quando, de 70 anos, né, como a cidade de Mauá também está completando, aí já completou 70 anos de emancipação, em 54 teve um Congresso Internacional de História, que foi feito junto com a Faculdade de Direito, um congresso em que vieram pessoas importantíssimas e que um dos membros importantes desse congresso foi o Dr. José Carlos de Macedo Soares, que na época já era embaixador e presidente perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Encontramos alguns relatos nas revistas que esses documentos estavam perdidos, e há um tempo atrás o Fábio desceu à biblioteca e encontrou a caixa com coisas importantíssimas que nem foram publicadas ainda, né? Eu acho que vale a pena também destacar para todos nós aqui o fato de que, recentemente, procurando informações sobre 24 e 32, nós nos deparamos com uma outra informação importante. Um tema importante para este momento que vivemos. Nós estamos discutindo muito a questão que envolve o revisionismo histórico, né? Não é? Se fala muito aí, o pessoal quer fazer revisionismo histórico. E eu quero mostrar aqui, dizer para vocês, que em 1958, o Instituto Histórico aconteceu no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a primeira jornada paulista de revisão da história do Brasil. O pioneirismo disso, quer dizer, um tema que é atual, o próprio Instituto já discutiu isso lá atrás. As atas mostram que esse evento no Instituto foi um evento que dividiu, né, os membros do Instituto. Teve uma parte que era favorável e uma parte que era contrária. Tanto é que era para se ter uma segunda jornada, e depois parece que essa segunda jornada, se aconteceu, foi acontecer fora do Instituto. Mas teve que se fazer um resgate dos membros que, na verdade, procuraram se afastar. Eu acho que esse é um marco importante, tendo em vista que é um tema atual, que se fala muito em revisionismo da história, né? E é óbvio que tem muitos aspectos aí que são de caráter ideológico, mas talvez o revisionismo mais importante é o revisionismo documental, né? Até um certo ponto se escreve com o que tem, a partir do momento que surgem outras informações, nós vamos agregar, né? Eu vou dar um exemplo recente. Eu escrevi um artigo, né? O Ademir acabou comentando da minha atividade na rádio, de um programa que já está caminhando para os 40 anos, falando sobre música instrumental brasileira, que é o choro, né? Eu escrevi um artigo mostrando que já na década de 1860 nós tínhamos no Centro Histórico de São Paulo a venda de partituras de gêneros híbridos, né? Mas aí existe a informação, não, 1870 é o ano em que nasceu o choro e que nasceu no Rio de Janeiro, né? Como se tivesse uma certidão de nascimento. E eu sempre fui uma pessoa que pesquisou, no sentido de falar, olha, isso aconteceu como um processo importante de construção, até porque vem dos gêneros híbridos, né, da música europeia com a música negra, né, com a polca, o lundu, e com, né, essa junção, né? E aí vai desembocar nos gêneros híbridos, como a polca, lundu, e que depois vai desembocar na palavra choro. E isso aí criou uma polêmica danada, e quando foi no início do ano, eu pedi auxílio pro Fábio. Eu falei, Fábio, precisamos entrar num jornal aqui, no Correio Paulistano, que eu tenho mais ou menos uma ideia. Aí nós pegamos e encontramos
em maio de 1863, publicado, que estava à venda partituras de Paul Calundu no centro histórico da cidade de São Paulo, né? É importante entender que o fato, né, de, em 1827, ser criados os cursos jurídicos no Brasil e, em 28, a Faculdade de Direito da cidade de São Paulo ser instalada e criar ali, criou um movimento de vinda de brasileiros das mais variadas regiões do Brasil, porque só tinha Olinda e São Paulo. E São Paulo virou ponto de encontro, e ali tinha tudo, né? Poesia, literatura, música. Em conclusão, então, era muito propício para essa efervescência também ter São Paulo como uma passagem importante para a construção, né? No momento em que nós não tínhamos a informação documental, tinha a informação, né? Tanto é que, não sei, acho que todos conhecem o Isaías do Bandolim, né? O decano do choro em São Paulo. Isaías, nós temos que encontrar a Paul Calundu Nhanhã. E ficamos atrás, porque ele é um arquivista, ele é um colecionador. Não encontramos, então, mas está lá, né? Inclusive a gráfica ficava pertinho do Instituto, ali na Rua do Comércio. Então, quando eu digo de revisionismo, hoje já existem as pessoas que falam, olha, talvez não nasceu por aqui, né? Já começa a haver vamos dizer assim, um movimento no sentido de entender que os documentos aparecem. E numa das minhas atividades em Portugal, acadêmica, encontrei, quando foi o ano do Brasil na França, encontrei um livro em que, ao folhear o livro, você encontra informações que eu não sei se elas são intencionais ou não, mas que cravam informações que não são tão consistentes. E se nós nos silenciarmos, isso é o que fica valendo. Então, o papel, né, do Instituto Histórico, do historiador ou de vários historiadores é, na verdade, poder trazer o registro mais fidedigno possível. Então, eu estou dizendo dessa questão do revisionismo, que quando ele é documental, ele é inconteste. Quando a questão permeia questões ideológicas, é óbvio que floresce a discussão e muito mais, às vezes, desagrega do que agrega, né? Mas com o documento, acho que a gente acaba criando uma convergência. Uma outra intervenção do Instituto, né, eu estou dando aqui cronologicamente alguns pontos, em 68, tudo que se falava, vocês estão conversando sobre essa questão de ruas, patrimônio, tudo que se fazia sobre patrimônio na cidade de São Paulo, e muitas vezes no Estado, passava pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Tanto é que a criação do CONDEFAT, do Conselho Estadual, né, de Proteção à Questão Artística e do Patrimônio Artístico e Turístico da cidade, do Estado, foi criado lá, né? Então, tanto é que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo é membro nato do CONDEFAT de São Paulo. Em 2007 houve um desvio e o governador José Serra, a gente não sabe por quê, né? Mas aconteceu o desvio e não houve a indicação do Instituto. Então, nós estamos atrás dessa vaga. Mas o CONDEFAT foi ali fomentado e criado dentro do Instituto, e tanto é que os dois primeiros presidentes do CONDEFAT foram membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A professora Lúcia Falkenberg, que era do Instituto Histórico e Geográfico Guarujá Bertioga, que fechou, e o doutor Aureliano Leite, que foi presidente do Instituto, que cumpriu também o mandato. Então, eu sei que é importante para a cidade, eu acho que falar dessa questão de proteção do patrimônio, conversando com a Cristiane e vendo algumas intervenções, é importante entender que certas questões devem ser tratadas de uma maneira bastante incisiva. E nós vínhamos conversando a importância da transformação, mas muitas vezes essa transformação ela pode ser evolutiva ou involutiva, mas na questão do patrimônio é importante entender que às vezes a conservação é melhor que a transformação. Tem que se compor isso. Então, o Instituto esteve presente, está presente, né? 150 anos da independência do Brasil, o Instituto também esteve bastante ativo em vários momentos, eu destaco 150 anos, mais recentemente os 200 anos da independência, a Cristiane esteve à frente e nós estivemos juntos com o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e recebemos uma comissão internacional. E lembrar que ao longo de todo esse tempo nós estamos levantando nos nossos documentos
Por isso a importância das atas, quanto mais próximas da discussão, é importante, porque o futuro precisa dessas informações, e isso tem nos ajudado bastante a entender quantas intervenções o Instituto esteve junto de alguns organismos, tanto de caráter municipal, estadual e federal. Falando em 32, o Instituto se foi tão atuante que o próprio presidente Getúlio Vargas, na época, retalhou o Instituto, cortando verba do Instituto. Então, é importante entender que essas intervenções, às vezes, instituições como a nossa sofrem algum tipo de intervenção, mas elas têm que ultrapassar esses momentos, e os membros têm que estar ativamente firmes para que possa passar por esses momentos que às vezes não são tão fáceis, né? Bom, em São Paulo hoje nós temos 11 institutos históricos, o nosso, que é o estadual, que também atende o município, mas nós temos outros 10. Desses 10, nós temos 2 que estão inativos, Itapeva e Guaratinguetá. Eu tive conversando em 2021, quase em 120 e poucos anos, nós fizemos uma reunião com todos os institutos históricos do estado de São Paulo, né? Existe uma lei que é chamada Lei Melão, e que ninguém ainda, nenhum político abraçou, e eu estou tentando fazer conversas com vários deputados estaduais para que ocorra esse abraçar dessa legislação, que ela é designativa, mas ela não é, ela é orientativa, mas ela não designa. Então, temos que ter alguém que abrace essa lei. Então, é uma briga aí que nós estamos buscando. Bom, e rapidamente, para falar das intervenções atuais, no Instituto nós tínhamos a Declaração de Utilidade Pública Federal e Estadual, conseguimos há 2 anos a municipal, então hoje o Instituto tem as 3. Estamos fazendo outras intervenções, porque esses documentos não bastam, tem que ter outras certidões, para que a gente possa entrar com alguns projetos. Nós estamos entrando com o projeto da Cristiane, da Polícia Militar, rumo aos 200 anos. Agora há pouco, enquanto ele estava falando, eu tive que olhar, porque veio a informação de que nós conseguimos encaixar, o projeto, não é? Então, isso é importante para a gente, não sei se virá ou não, mas estamos instalados, ou seja, estamos em concurso. Estamos fazendo algumas parcerias com algumas instituições da cidade. Eu acho que vale a pena juntar forças, por isso que no convite do Ademir eu aceitei prontamente, porque nós somos poucos, então na medida em que uma instituição, um jovem de 130 anos podendo ajudar alguém que está com mais fôlego, né? Então isso é importante. Então estamos fazendo alguns eventos com a Associação Comercial de São Paulo, com a Associação Cristã de Letras, estamos juntando também com a Academia de Letras da Faculdade de Direito, que os jovens lá estão animados. Então, enfim, na medida com a Sociedade Veteranos de 32, na medida em que nós pudermos juntar as instituições que têm alguma similaridade na sua intervenção pelo ponto de vista histórico e geográfico, é importante nós, vamos dizer assim, ajudarmos e também sermos auxiliados, ou seja, é uma via de mão dupla, né? Estamos agora cada vez mais ampliando as atividades. A pandemia foi um momento difícil para todos nós, estamos retomando com bastante atendimento, com bastante intensidade as atividades, e eu costumo dizer que o Instituto Histórico e Geográfico é um namorado exigente. Quanto mais eu vou, mais eu tenho que ir, né? Tem que estar presente e podermos atender a comunidade com tudo aquilo que nós temos, um acervo importante. Estamos buscando ações que possam colocar a nossa biblioteca histórica e importante em pé. Para colocarmos em pé, nós estamos precisando de 460 mil para limpar, higienizar e recatalogar. Temos o acervo sobre 32, que a família Burru acervou durante um bom tempo, que está no Instituto, e as demais exposições que são permanentes, o Piabiru, a parte de arqueologia, o Salão Imperial. Então tem a Sala Imperial, a Sala de Artes Paulistanas. Então tem várias possibilidades. E é aquilo que a gente recebe para pesquisa. Recentemente recebemos uma
professora do Amazonas, que está pesquisando sobre o pensamento geográfico de Teodoro Sampaio. Ela é professora da Universidade do Amazonas, mora na Bahia. Quando ela viaja rápido, ela viaja... Quanto? 3 dias? 3 dias de barco. De Tefé até os Rincões. Mas está pesquisando no doutorado dela sobre o pensamento geográfico de Teodoro Sampaio. E estamos fazendo uma série de intervenções, principalmente com a Associação Comercial. Fizemos a Revolução de 24, mês passado, o dia em homenagem aos advogados, Faculdade de Direito e o complexo do Santuário de São Francisco. Em setembro, nós vamos comemorar os 70 anos da Catedral da Sé, que vai ser no dia 17 de setembro. E para outubro, a partir de 24, o Moacir Assunção acabou citando, olha, o bombardeio foi severo porque a cidade era plana e tal, né? E aí, então, eu destaquei nessa reunião, na minha fala, que em 24 se inicia a verticalização das edificações da cidade de São Paulo. Então, São Paulo vive este ano o centenário. E para este evento, nós estamos juntando a Associação Comercial, o Instituto de Engenharia, que durante um tempo eu também fui coordenador do Departamento de História da Engenharia, no Instituto de Engenharia. Então, nós estamos trazendo as várias instituições e destacando aspectos importantes da cidade, né? Estamos preparando, junto com o Mosteiro de São Bento, os 350 anos da expedição de Ferdão Dias a Minas Gerais, que vai acontecer, está preparado para ser no dia 2 de novembro deste ano. E, enfim, estamos preparando também um evento com a Bahia, né? Recebemos um diretor da Bahia, o doutor Ricardo, onde nós estamos preparando um evento sobre Teodoro Sampaio, que Teodoro Sampaio desenvolveu em São Paulo, que às vezes eles não conhecem, e o que Teodoro Sampaio desenvolveu porque ele foi para a Bahia e foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Como nós somos duas entidades a completar 130 anos, então nós vamos tentar fazer esse evento juntos. Bom, acho que eu falei demais, né? Hoje, esse jovem senhor aqui, o centroavante do Panathlon Clube, nós estávamos conversando, o Panathlon está para receber um conselheiro, né, do Panathlon Internacional do Uruguai, e aí, então, rapidamente, para homenagear esse conselheiro, o Instituto vai fazer junto com o Panathlon, nós vamos entregar uma medalha do 4º centenário para esse conselheiro. Então, nós estamos emparcerando. Da mesma forma que nós vamos homenagear a Catedral da Sé, nos 70 anos, também entregando a medalha do 4º centenário da cidade. Então, assim, nós estamos desenvolvendo uma série de atividades conjuntamente com outras instituições. E eu quero deixar bastante à vontade, né, o que o Instituto puder colaborar. Eu quero crer que, ouvindo essa história de Mauá, que eu tenho uma ligação também, desde os meus 4, 5 anos de idade, né, que eu contei aqui, que eu vinha com a minha mãe e meus pais, tem um terreno aqui pertinho no 4º centenário, comprar cerâmica, né, para vender no bazar. Então, eu venho para cá quase que da emancipação de Mauá. Então, é uma coisa bastante assim honrosa para que a gente possa. Eu quero crer que o Instituto deve ter no seu acervo informações, até porque a citação do Vanderlei, né, o Vanderlei foi membro do Instituto e deve ter alguma coisa que possa. Nós temos que dar uma mergulhada, então eu convido, não vou convocar porque seria deselegante, né, mas eu convido para que a gente possa fazer esse mergulho na documentação do Instituto. Tá? Acho que é isso. Cris, então. Boa tarde a todos. Eu cheguei ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo pelo meu trabalho de resgate da memória. Sempre senti uma dificuldade muito grande para encontrar imagens de São Paulo passado, assim como de Mauá. Eu tenho meu trabalho, carro-chefe é Memória Paulistana, um trabalho que eu tenho desenvolvido há mais de 20 anos, recuperando um pouco essa história de São Paulo, como o professor Renato falou, de 1862, quando ainda era um período colonial,
depois passando por um período imperial e chegando hoje no republicano. Então, nós temos esse comparativo. E o meu trabalho como artista plástica é registrar esse momento em São Paulo. E tenho feito um trabalho semelhante aqui em Mauá também. Nas comemorações de 2022, no aniversário da cidade, eu realizei a exposição Retrato Mauá, Arte e História, que é exatamente contar um pouco, registrar essa história de Mauá em telas. É um trabalho semelhante ao do seu Mitsunaga, né? Então, eu tenho registrado 14 obras do acervo aqui de Mauá. Estava comentando com o presidente ainda há pouco que muita mudança ocorreu aqui na cidade e não foi registrada. Estava mostrando para ele a chaminé do Curtume, e eu estive fazendo essa pesquisa em loco. As pessoas não sabiam onde era a chaminé do Curtume. As pessoas que estão ali no entorno do shopping. Também passei um bom período pesquisando esse marco de pedra de 1925, porque todo mundo me falava, ali naquela pracinha onde ficam os aposentados. Eu passava e não encontrava, mas ela fica bem em frente à banca de jornal. E a importância que tem esse marco de pedra para a cidade. E o próprio munícipe não tem conhecimento. Fui com a Cecília também na Capela da Santa Casa. Nós temos ali a área interna, uma pintura sensacional a fresco do Émeric Marcier, né? Fui também fazer uma pesquisa buscando o Cruzeiro de Pedra, que é um marco aqui dos cortadores de pedra de Mauá, que fica ali na Vila Independência. Então, na verdade, eu me senti uma arqueóloga, conhecendo a cidade em que eu moro há mais de 30 anos. É interessante, enquanto professora, eu quero desenvolver esses projetos em escolas e dar oportunidade que as crianças tomem conhecimento e se apropriem do patrimônio que é de todos. Nós precisamos fazer esse trabalho de recuperação dos valores, da história, da memória. E aí, relacionando os equipamentos mais recentes, retratei também o Museu Barão de Mauá e busquei a Gruta de Santa Luzia, onde nasce a nascente do rio Tamanduateí. Retratamos aqui a Câmara Municipal, porque o prédio da Câmara Municipal é um prédio atual. Eu me lembro que a Câmara foi em diversos espaços, inclusive ali onde hoje é em frente à Escola Terezinha Sartori. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser registrado. Registrei aqui a Praça do Relógio. Oi? Então, registrei a Paineira, que é o ícone da cidade, e muito me entristece nós vemos hoje a situação aqui da Praça 22 de Novembro. Converso muito com a Cecília, então, parte da minha obra, retratando essa história, já está imortalizada, porque conta fatos que não existem mais. Então, eu acho que o nosso trabalho enquanto historiador, enquanto pesquisador, memorialista, é exatamente esse: trazer à luz, ao conhecimento, fatos que são atuais para nós, mas se pensarmos em um período de 10, 20 anos, serão passado. Então, foi esse trabalho que me levou até o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Cheguei lá em 2004, exatamente quando eu estava pesquisando sobre os 450 anos da cidade. E eu me sinto privilegiada por ter encontrado pessoas que abraçaram o meu trabalho, que dão continuidade e que me dão também condições de continuar essas pesquisas. Então, tenho um trabalho em São Paulo e tenho feito um trabalho paralelo aqui em Mauá. Vou dar uma notícia para vocês em primeira mão. Tive um projeto que foi contemplado pelo FAFC e vou inaugurar um projeto pedagógico agora em 16 de setembro na Escola Cora Coralina, com exposição, oficina de artes com os alunos, exposição de obras dos alunos sobre a história de Mauá. Nós vamos, então, divulgar esse convite. A Cecília está sempre me apoiando. Aliás, a Cecília é a minha fotógrafa oficial, ela faz o registro dos meus trabalhos. E é importante essa proximidade, nós divulgarmos o nosso trabalho, a nossa história, escrita
e visual. Eu me coloco à disposição para estar colaborando sempre com a cidade, com o Instituto Histórico e Geográfico, onde eu faço parte da diretoria. Estamos aí costurando caminhos que possam permitir que todos tenham conhecimento da nossa história. Muito obrigada. Vamos passar a palavra para o professor. Não, vai falar, vai. 5 minutinhos. Ele não é tímido. Bom, eu não tenho a verve do presidente, né? Mas eu queria dizer que eu cheguei também ao Instituto. Eu sou biólogo de formação. Aliás, eu fui o primeiro biólogo contratado da CETESB. Eu trabalhava na SICPA, em São Caetano. Fiquei aí um bom tempo. E quando surgiu a CETESB, várias pessoas da SICPA, que já tinham um certo conhecimento, foram para a CETESB. Eu fui um deles e cheguei lá, fui o primeiro lá. Fiquei mais de 20 anos lá. Em paralelo, comecei a trabalhar, a lecionar na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E ao sair da CETESB, então eu pedi tempo integral e fiz a minha carreira universitária na universidade. Bom, isso só para dizer. E nesse período, o Instituto teve uma presidente que foi a professora Nelly Candeias. E ela era minha colega na faculdade. Quando ela se aposentou, ela foi para o Instituto e chegou à presidência. E nesse período eu fui para o Instituto. Inclusive participei da diretoria e tal. E aí foi interessante, porque eu encerrei a minha carreira na universidade como diretor da Faculdade de Saúde Pública. E naquele período houve uma reforma na faculdade e uma série enorme de luminárias e tal e foram desativadas. E o Instituto estava com um problema sério, tudo queimado. E aí eu consegui lá na universidade, porque isso não se pode doar, né? Isso vai para um patrimônio lá. Mas só que vai para um patrimônio e fica perdido lá. E eu consegui lá na universidade e isso tudo foi parar no Instituto. Então, a minha história no Instituto começa por aí. Eu entrei, era membro da diretoria e tal. E, na realidade, foi interessante, porque eu sou biólogo, trabalhava com saneamento, e quando eu me aposento, eu gostava muito de esporte. E eu tenho um problema, eu tive pólio quando era pequeno, tenho uma série de problemas e tal. Então, o esporte paralímpico hoje me atrai muito, eu sempre gostei de praticar. E, ao me aposentar, eu fui convidado para... Aliás, antes disso, né, pelo Mário Albanese, eu cheguei até uma instituição que chama... Aí vou chegar agora. No Panathlon Clube de São Paulo. Esse Panathlon é uma entidade que surgiu em Veneza, na Itália. Eram alguns rotarianos que decidiram formar um clube, assim, nos moldes do Rotary, mas por segmento esportivo. E isso sai de Veneza em 51 e se expande pela Europa, chega à Argentina e é trazido aqui para São Paulo em 1979, por aí. E aí, uns 5 anos depois, o Mário Albanese, que também é do Instituto, membro da diretoria também, nós estávamos lá na CETESB, ele trabalhava lá, ele me convida para ir para o Panathlon. E aí eu chego no Panathlon, eu como esportista, quem era eu como esportista? Né? Eu era nada. E aí o Panathlon tinha Gilmar dos Santos Neves, Mauro Pinheiro, Manuel dos Santos, eram só pessoas proeminentes no esporte, né? Ídolos. E eu chego lá, modestamente, fui entrando e tal. Bom, eu acabei ficando presidente do Panathlon. Né? Não, porque o problema é o espírito, né? Você trabalhar, né? E aí eu comecei a me dedicar a resgatar a memória do esporte. E aí também no Instituto andei levantando coisas lá e tal. E foi assim. Então eu comecei a publicar alguns livros que não tinham nada a ver com saneamento, né, com saúde pública, que era o meu métier lá, e comecei a publicar. E também aí também não tinha condição, porque a gente faz o levantamento, essa produção histórica, memória,
E é difícil a publicação e tal, né? E aí eu conheci um editor de Jundiaí, que tem uma pequena editora, e aí fiz os acertos lá com ele e comecei a publicar alguns trabalhos e tal, resgatando a memória do esporte. E, por essa razão, eu fiz um trabalho, um deles, que está até já digitalizado e tal, que é um resgate dos esportistas, principalmente pessoal do futebol, algumas pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então, eu levantei de vários clubes, de São Paulo, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Paraná, tem vários, inclusive clubes amadores, né, que eu levantei na cidade de São Paulo, na Moca e tal. E aí eu participo além desse Pánatro, eu comecei a participar, levado pelo professor Mafia, que era uma pessoa muito ligada, foi preparador da seleção, foi técnico da seleção, e ele era do Pánatro, lá de Jundiaí, e um belo dia eu querendo levantar dados e tal, das coisas que eu estava fazendo, ele falou, olha, eu vou levar... porque eu sou São Paulino. E aí eu fui escrever um livro sobre a memória do São Paulo. Tem um livro, até eu trouxe para o Cláudio, que está aí, que é o editor aqui de Mauá. É um livro de 700 páginas, em que eu conto todos os títulos que o São Paulo ganhou, as taças e tal. E eu precisava de levantar dados. E aí o Mafia falou, olha, tem um grupo que se reúne lá no Pacaembu, aí o Romano está aí também, né? Um grupo que se reúne lá no Pacaembu, que é o Memofute, que é Memória e Literatura do Futebol, que adora história e tal. Lá você vai conseguir muita coisa. Lá vou eu pro Memofute também, né? E aí também cheguei, porque lá também é só gente... Cheguei lá meio quieto, né? E hoje o Romano sabe, né? Eu vou lá, de vez em quando dou meus pitacos lá, faço palestra. Inclusive esse trabalho da Revolução de 32, e não só dos que foram à guerra, na Segunda Guerra, lá na Itália, mas também os que lutaram na Revolução de 32, não só de São Paulo, também como do Rio Grande do Sul. E aí veio a Revolução de 24, e, bom, aí ampliou muito e tal. E eu fiz uma exposição lá no Memofute e tal. Então, é isso que me move. Eu adoro levantar a história, principalmente do esporte. Escrevi também um livro que é bem grandinho, que é um resgate de todos não digo, mas 99,9% dos atletas do Brasil que foram aos Jogos Olímpicos, desde que o Brasil começa a competir. Inclusive, o Santos Dumont tem um diploma olímpico, e tem várias coisas, né? Tem várias histórias. E aí eu resolvi fazer dos Paralímpicos, que aí foi muito mais complicado, porque os Paralímpicos, se a memória, como diz a professora, de 60, 70 para trás, imagina no esporte. Quem não ganhou uma medalhinha, esquece, está condenado, cai na lei do ostracismo, nunca mais. E aí eu levantei esses dados todos, peguei relatórios do Comitê Olímpico Internacional, um inferno, os brasileiros aparecem, um fulano que competiu em 1972, na primeira Paralimpíada, Oliveira. Quem é Oliveira, né? E aí eu levantei tudo isso e também tem uma publicação que é bem completa, agora já vai ficar desatualizada, porque já está vendo esses jogos aí, mas fui até o Japão, não só para Jogos Olímpicos de Verão, como também para inverno, das Olimpíadas de Inverno. Então é isso aí, adoro levantar esses dados e tal, sem maiores compromissos, mas eu também estou à disposição. Trabalhei algum tempo aqui na região, tenho vários amigos, que alguns já até faleceram, que era o Altevir, acho que conheci de várias pessoas aqui. Então, é isso aí. Também estou à disposição, aí com o presidente, com o Fábio, com a professora, e se puder de alguma forma, modestamente colaborar, estou à disposição. Desculpe, eu não sou tão eloquente aí como o mestre, mas tudo bem. Maravilhoso.
Antes de passar para o Fábio rapidinho, é o seguinte, eu trouxe 10 exemplares de uma das revistas do Instituto, tinha conversado com o Ademir sugeriu de ceder uma revista para cada região, né? Para cada cidade, aí uma fica com o Ademir, outra com a Cecília. Bom, as 10 nós não retornaremos com ela, tá bom? Bom, eu vou passar a palavra para o Fábio. Eu sempre peço para o Fábio não entrar no HD, senão a reunião não termina, hein? Bom, boa tarde, queridos amigos, queridas amigas. Podemos dizer assim, grandiosos, porque estamos aqui na região do Grande ABC. Então, uma região que organiza um encontro de memorialistas, já no seu 3º ano, pode-se dizer o adjetivo grande. E é grande mesmo. A gente vê essa natureza que esse local nos propicia, essas montanhas, essas serras do nosso ABCDMR, porque são 7 cidades, e 7, como foi contado aqui, uma história muito recente, mas muito gloriosa desta região, que, infelizmente, pelo menos eu como paulistano, eu vejo o pessoal da capital tão próxima, tão limite, sabe tão pouco. Uma pena que a cidade que é capital de nosso estado, de 645 municípios, cujos 7 aqui estão inseridos essa grande gama de cidades paulistas, e não sabe essa história tão bela, né, e tão recente, cujo septuagenário se completa este ano, né? E cumprimentando todos e todas aqui, nossa diretoria, o presidente João, a professora Cristiana, o professor Aristides, o nosso membro jornalista Ademir, cumprimento também o Diário do Grande ABC, um jornal importante que há décadas faz um trabalho importante por esta região, na imprensa desta região, e não poderia faltar em dizer o seguinte, que a gente está numa cidade com um grande privilégio de ter como o seu nome um grande brasileiro, Irineu Evangelista de Souza, o Visconde ou Barão de Mauá, que dá nome a um personagem do século XIX, tempo imperial, muito ligado e considerado, implementou a ferrovia no Brasil, né? E que recebeu o nome de um município que estamos, e também um município no Rio de Janeiro, chamado Barão de Mauá. Então, não é um brasileiro qualquer, porque é muito raro você receber o nome de um município em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo. E é muito interessante saber como que se isso conseguiu, do ponto de vista, aí sim, o trabalho histórico e geográfico que esse instituto há quase 130 anos realiza, e nunca parou, tantas guerras, tantas revoluções, tantos problemas, o mundo quase acabou, era nuclear, era atômico, e o Instituto continua aqui. Isso é muito importante de citar esse pioneirismo desses quase, agora, 1,5 séculos, já 1 século e mais 1/4 de outro século que o Instituto tem portas abertas para, como foi falado aqui pelo presidente, para a comunidade desfrutar, porque não adianta uma entidade fechada. Você tem que ter uma entidade, por isso que ela tem utilidade pública nas 3 esferas, outro fato muito raro no Brasil de hoje, e sempre prestando contas, colocando as coisas com muita transparência e ética, como a democracia e a Constituição exige, de colocar, por exemplo, um exemplo para vocês. Vocês também podem consultar o material do Instituto de outras 2 formas, além de fazer uma calorosa visita a nós na Rua José Bonifácio, 158, bairro da Sé, Centro Paulistano. Primeiro, via digital, pelo site do Instituto Histórico, onde os quase mais de 100 anos da revista do Instituto está lá digitalizado, podemos dizer que em 90%, ainda não é todo, mas quase todo. A revista começou em 1895, número 1, esse número vocês vão receber é o 99, acho, por aí, e a gente está até o 102. Então, essa revista passou de 100 exemplares. Mais ou menos 1 ano a cada exemplar é a média histórica da revista. Então, no site, vocês vão ter isso daqui digitalizado.
É muito importante. É muito raro uma entidade conseguir digitalizar a sua revista. Acho que só o brasileiro, que também tem desde 1838 o seu boletim, são raros. E por uma terceira forma também, parte do nosso acervo está no Arquivo Público do Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Pátria, próximo ao metrô Tietê, na cidade de São Paulo. Então, parte do acervo, inclusive coleções de grandes nomes brasileiros que foram membros do Instituto, e paulistas, como o presidente Washington Luiz, como o embaixador José Carlos de Macedo Soares, documentos do Império, mapas. Então, o Arquivo Público do Estado também tem esse material, que é do acervo Instituto Histórico de Geografia de São Paulo, custodiado de forma, até do ponto de vista de um comodato, até para aumentar, que as pessoas interessadas vão lá e gratuitamente consultem o seu acervo. E, por fim, gostaria também de sublinhar a questão, uma outra questão, como o presidente citou com o DEFAT, os museus históricos e pedagógicos surgiram na década de 50 do Estado de São Paulo por meio de membros do Histórico Geográfico de São Paulo. Eu citaria dois, professor Solon Borges dos Reis e professor Vinícius Stein Campos. E esta região do Grande ABC, já que estamos aqui às 7 cidades, já foi, até o final dos anos 60, contemplada com 3 museus históricos pedagógicos: São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema. Quem sabe Mauá e as outras cidades, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e Grande da Serra, sejam contempladas também como museu histórico pedagógico, porque é uma forma, como a gente está aqui, de unir a educação e a cultura num espaço só, e ser um museu para preservar a história do município, e com todos os critérios museológicos, educativos, pedagógicos. Então, realmente, em saber que o Grande ABC começou com 3 museus históricos pedagógicos do Estado de São Paulo, é uma coisa importante. Você sublinha, até, por exemplo, vou dar um exemplo, São Bernardo do Campo foi o primeiro, tem por nome um patrono, Raposo Tavares, que foi um bandeirante importante para esta região como um todo, mas principalmente São Bernardo, que ainda não era do campo, como o professor muito bem explicou. E também ressaltar o fato que Visconde de Mauá, patrono deste município, é também patrono de um dos membros do Histórico Geográfico de São Paulo. Como também é Vanderlei dos Santos, um jovem paulistano, falecido muito prematuramente, e com 30 anos ele já era sócio titular do Histórico Geográfico Paulista, em 1981, e que o nosso querido Ademir Médici, membro, historiador, o escolheu como patrono, não é? O senhor escolheu Vanderlei dos Santos como patrono da sua entrada no Instituto. Então, o Instituto, como está num encontro de memória, é importante reverenciar a memória desses grandes, seja no Império, na República, na colônia, que fizeram a história do nosso país. É isso. Muito obrigado. Muito honrado de estar aqui no município de Mauá com vocês, uma plateia muito seleta que tem interesse na memória de nosso Brasil. Obrigado. Bom, estou coordenando aqui. É o seguinte, eu lanço quase que um desafio para que nós possamos, na verdade, buscar nas revistas do Instituto as ligações possíveis, que com certeza vão aparecer, Renato, né? E na medida que vocês também se aproximam, é um gás novo para o Instituto, porque é o seguinte, o Instituto Histórico, ao longo do tempo, ele não só vamos dizer assim, registrou, preservou, divulgou, mas ele também fez história. Então, o acervo institucional do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo é um trajeto de pesquisa fortemente significativo. Lembrando que nesse levantamento que eu fiz recentemente, relacionando, depois o Fábio me ajudou a fazer essa ligação com os membros do Instituto, dos 24 governadores, 5 foram presidentes da República. Então, eu quero crer que é importante nós entendermos o quanto, na verdade, esse pessoal trabalhou em prol do desenvolvimento, do registro, da difusão, da questão histórica da cidade, do estado e do país, né? Bom, encerrando aqui da minha parte, o Instituto fica totalmente aberto, Cecília, né, para que a gente possa
estar atendendo, que vocês visitem lá na rua Benjamin Constant, 158. Desceu na estação da Sé, 150, 200 metros, vão estar lá. Eu praticamente estou todos os dias, a menos de algumas reuniões fora do Instituto, mas vai ser um prazer recebê-los. Em geral, tem um cafezinho e uma rosquinha de coco lá. Hã? Oi. Então é o seguinte, tem uns... Vai. Bom, já que a gente está falando tanto de história, eu lembrei de uma coisa. Algum tempo atrás, 2018, por aí, eu publiquei um livro pela editora Edgar Blucher, que é Histórias do Saneamento. E já que a gente está no ABC, né, lembrar que uma das primeiras multas que foram aplicadas porque as pessoas estavam poluindo os rios foi aqui em Santo André, né? Que não era Santo André, agora eu aprendi que era São Bernardo, né? Agora já fiquei mais situado. Então, o filho do João Ramalho recebeu uma multa de 2 tostões, porque está nas atas da Câmara, que eu descobri lá no Instituto, porque ele não alimpou os seus chães, ele estava poluindo um córrego, um riacho, que alguém pegava água, e ele jogava os seus dejetos lá. Então, a prefeitura aplicou uma multa ao filho do João Ramalho. Isso está registrado aqui no ABC. Então, uma primeira multa de saneamento para proteger o ambiente foi aqui.